E aí, galera do primeiro ano, tudo bem? Mais uma aula de geografia, uma revisão, né, da nossa aula passada, né? Onde nós iremos falar sobre teorias demográficas, né, Jorginho? Na verdade a gente foi ali rapidinho, tomou um banho, né? Enquanto eles faziam aí algumas arrumações aí nas coisas, nas cadeiras. E aí a gente vai fazer um resumão. É um assunto interessante, Carlinhos, porque, como a gente falou durante a aula, é um tema que, hora ou outra, está no Enem. Não é Sim. isso? Então, são teorias que ele precisa ter uma noção, precisa ter esse conhecimento. Além do mais, não é só questão de saber a teoria, mas saber para que serve. Inclusive, ela é parâmetro, ela é utilizada como sistemas de informação, através de sistemas de informação, para que políticas públicas sejam implementadas, seja no país, seja no estado, seja no município, não é isso? Exato. E um detalhe importante sobre as políticas públicas é que todos os governos, independente se é aqui na América, se é na Europa, na África, eles precisam dessas informações para saber a questão se a população aumentou, se ela diminuiu, se tem mais idosos, se tem mais jovens. Tudo isso é estudado dentro desse aspecto, dentro desse conteúdo que nós chamamos de demografia. Demografia é ciência que estuda o povo, né? A população. Exatamente. Perfeito. Então, já começou o resumão, né? Já começou. Beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor. Aula 14.2, teorias demográficas. Vimos na aula a teoria malthusiana de Malthus, a eco-malthusiana, a reformista, transição demográfica e a neo-malthusiana. Falamos para vocês sobre a questão de Malthus, não é isso? Malthus, ele de certa forma podemos entender como sendo, Carlinhos, uma teoria um pouco preconceituosa. Isso estou utilizando de eufemismo. Sim. Não é isso? Um detalhe importante que você falou aí sobre a questão preconceituosa, porque eles viviam no contexto histórico, né? Já na Europa, ali a Europa iniciando um processo da Revolução Industrial e precisava ter mão de obra, mas ao mesmo tempo as pessoas precisavam se alimentar, né? E aí surge Thomas Malthus com essa teoria. O que ela falava? Pois é. Antes de a gente avançar, né? Só lembrando para o aluno que eu falei uma palavra eufemismo, né? Que é uma figura de linguagem, não é isso? Uma figura de linguagem que suaviza algo que, na verdade, é o contrário, é muito forte, né? Que, por exemplo, ele partiu para o céu, ele morreu, né? O outro vai falar, ele já era. Vamos dizer assim que é uma palavra mais técnica, suave, né? Mais suave, técnica, né? O eufemismo, ele suaviza. Obviamente que vão ver com riqueza de detalhes em língua portuguesa, com a nossa querida professora Alessandra e a Amadinha, não é isso? Exatamente. Olha só, nossa geografia também está na língua portuguesa. Nós somos uma disciplina que vai para todas as áreas. É, isso aí. Então vamos lá no quadro, meu diretor. Então Malthus, ele tinha essa ideia preconceituosa, por quê? Porque ele atribuiu isso às pessoas mais pobres, às pessoas que não eram abastadas em dinheiro, que não tinham recursos, não é isso? E aí, a teoria deles, a principal ideia da teoria era que a produção de alimentos... Opa, vamos lá começar a rabiscar. Rabiscar de... Marca texto, não, vamos lá, caneta, e eu quero verde, vamos lá. Então, olha só, ele disse que a produção de alimentos não ia conseguir alcançar a mesma quantidade do crescimento populacional, ou seja, não teria alimento para todo mundo no futuro, ok? E para ele, a população cresceria em forma de uma progressão geométrica, que vocês vão ver essa progressão geométrica com a professora Lucy e o Maurício, e enquanto a produção de alimentos
seria em forma de uma PA, uma progressão aritmética, que ela é muito mais lenta, ok? Obviamente, novamente falando, que você vai ter esse conhecimento, essa riqueza de detalhes com a professora Lucy e o Maurício. E eu lembro que nós comentamos na aula também, né, Jorginho, sobre essa questão da teoria de Thomas Malthus. Ele estava no contexto histórico da Revolução Industrial, porque as pessoas estavam saindo do campo e vindo para a cidade para trabalhar, né? Então, isso é importante deixar bem claro para o nosso aluno. Isso. Então, nesse meio termo entre população e produção de alimentos, teria, justamente porque para eles seriam os pobres que estariam teriam mais, a população pobre estaria crescendo mais, né? Então teria fome, doença, crises sociais e políticas, mortes, violência. Então ele estava atrelando tudo isso à questão da pessoa pobre, beleza? E a capacidade de alimentos era essa aqui, ó, essa parte cinza. Então não teria alimento para todo mundo, beleza? Aí depois veio os neomalthusianos, que também, ó, neo quer dizer novo, mas continua preconceituosa em relação às pessoas pobres. Agora são os países subdesenvolvidos, não é isso? Que também no subdesenvolvido está a maioria das pessoas pobres com menos instrução, beleza? E também, ó, está atrelando a pobreza, era provocado pela alta taxa da população. Então, a teoria neomalthusiana estaria também atrelando esse subdesenvolvimento, a pobreza, a essas altas taxas de natalidade da população. Que quer dizer que eles consideravam que os países subdesenvolvidos eram que possuía para eles a maior taxa de natalidade. Quando a gente fala natalidade, nós estamos falando de nascimentos, né? Que é um contexto que já foi falado sobre a questão da população, né? Já na teoria ecomalthusiana, olha só que interessante, essa palavra ecomalthusiana quer dizer que está ligada aos fatores naturais, tá? E ela é uma teoria demográfica e ambiental que questiona a relação de desequilíbrio entre o crescimento populacional e a disponibilidade de recursos naturais. Quer dizer que eles levavam em consideração, essa palavra ecomalthusiana, tá? Levavam em consideração que os recursos naturais, né, de uma hora ou outra, poderia entrar em processo de escassez devido ao aumento populacional, certo? Então, o fato da ecomalthusiana ela ser uma teoria baseada nos fatores também de Thomas Malthus, também tinha um certo preconceito, né, em relação às questões populacionais, principalmente de países subdesenvolvidos. Já na teoria reformista, são opostas a ideias dos neomalthusianos e aos malthusianos. Eles pensavam, né, que as duas, né, que a pobreza é causada pela superpopulação. Os reformistas acreditam que a superpopulação é causada pela pobreza. Então, olha só, a pobreza, por que eles fizeram essa crítica? Porque a causa dessa superpopulação é a pobreza, porque a pobreza, por exemplo, uma família, digamos assim, uma mulher, um casal, às vezes não tem dinheiro para comprar preservativo. Então, essa população, então, é uma crítica que faz, é uma crítica aos neomalthusianos e aos malthusianos, porque eles vão pensar que nem sempre é a pessoa, ela é a condição e ela quer aquilo. Ela simplesmente não tem a condição de ter, ok? De comprar, né? Isso, exatamente. E aí nossos queridos alunos têm uma atividade aí para fazer, não é isso, Carlinhos? Exato. Eu acredito que com essas explicações que nós demos, essa revisão, e também as anotações que eles fizeram no caderno, que a gente pediu para eles anotarem alguns pontos importantes, né? Acredito que vocês aí possam resolver as questões que daqui a pouco nós estaremos trazendo o nosso famoso gabarito. Isso, vamos lá. Faz a tarefa aí, daqui a pouco a gente volta. Tchau. E aí, galera? Fizeram atividade aí de boa, tranquilão, suave na nave, ok? Então vamos lá. O que tu acha? Eu acredito que os nossos alunos já inteligentes que são, já tenham resolvido, acertado as questões que nós colocamos para eles. Vamos lá só confirmar isso aí, né? Exatamente. Beleza, meu diretor, vamos lá no quadro. Atividade sala de aula, questão 1.
Observe a charge. Então, em 1974, a população mundial era 4 bilhões. Em 87, 5 bilhões. Em 97, 6 bilhões. E em 2025 já seremos 8,5 bilhões. Agora, interessante que vocês observam que ele tem alguns fatos nas imagens, né? Algumas fatos interessantes. Você tem aqui, ó, dentro do globo terrestre, na primeira charge, recursos mundiais. Já na segunda charge, o que aparece? Já o globo terrestre sendo esvaziado. E na última, praticamente não existe. E o que acontece? Você vai ter que observar bem essas informações. Os nossos alunos, como são muito inteligentes, eles observaram essas informações para eles marcarem ou colocarem a sua resposta correta. O ritmo do crescimento demográfico da espécie humana perante os recursos naturais disponíveis no planeta gera polêmica entre cientistas há pelo menos 2 séculos. A ilustração expressa uma expectativa sobre o crescimento da população mundial coerente com a seguinte teoria demográfica. Letra A, liberal. Letra B, malthusiana. Letra C, marxista. Letra D, neomalthusiana. Ou letra E, reformista. Dentro do contexto, né, de observação, vocês iriam analisar e, com as anotações e informações que vocês assistiram à aula, vocês iriam marcar a qual teoria se refere a chart. E qual será, hein, Jorginho? Os nossos alunos devem ter marcado a letra D, neomalthusiana, tá? Então, essa é a resposta correta da questão número 1. Vamos lá para a questão número 2? Considere o gráfico a seguir. Crescimento comparativo entre produção mundial, quase não sai, de alimentos e população mundial. Então, olha só, ele está fazendo um comparativo, né? Produção mundial, alimentos e população. Então, produção de alimentos está em alta e a população está em baixa, ok? Observando, né? Observando, isso aqui está o inverso da de Malthus, né? A produção de alimentos de Malthus estava lá embaixo. Não ia ter alimento para todo mundo. Isso aqui está ao contrário, mas beleza, vamos lá ver. Analise o gráfico e seus conhecimentos sobre população mundial permitem afirmar que os atuais índices de aumento da produção mundial de alimentos A. Não eliminam a fome das áreas pobres, uma vez que os maiores aumentos na produção ocorreram nas áreas desenvolvidas, beneficiando uma pequena parcela da população mundial? Letra B. Reduzem consideravelmente o problema da fome, sobretudo nos países com acentuada vocação agrícola? C. Refletem o esforço realizado pelos países de mais avançada tecnologia no sentido de promover uma revolução agrícola em nível mundial? Letra D. Revelam eficiência de programas conjuntos de controle de natalidade e desenvolvimento agrícola realizados nos países subdesenvolvidos. Ou letra E. Tornam a teoria malthusiana definitivamente ultrapassada, possibilitando a população voltar a crescer aos níveis anteriores aos de 1950. Olha só que interessante, né? Então ele está perguntando aí, está dizendo que torna a teoria malthusiana definitivamente ultrapassada. E aí, será que ela está definitivamente ultrapassada? Olha só. Então, olha só, vamos falar um pouco com o aluno sobre isso. A teoria de Malthus, falamos que ela é preconceituosa, não é isso? Mas ela não está totalmente ultrapassada. Porque o que está acontecendo, o que nós estamos fazendo com o nosso planeta, não é isso? Então poderá haver um tempo que não vai ter alimento para todo mundo. E nem recurso natural, né? Nem recursos naturais. Então, embora ele tenha sido preconceituoso e fez um cálculo errado, porque aumentou realmente a tecnologia, né? Nós temos uma grande produtividade, mas isso não quer dizer que a teoria dele está totalmente fora de contexto, não, fora de cogitação, não, tá bom? Beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor. Então, ó, a letra E já não pode ser. Revela a eficiência de programas conjunto de controle de natalidade e desenvolvimento agrícola realizado pelos países subdesenvolvidos. Olha só, os países subdesenvolvidos fazendo controle de qualidade.
Muitos desses países subdesenvolvidos não tem nem o que dar de comer para a sua população. Ok? Então isso aí, essa também não pode ser, ok? Reflete o esforço realizado pelos países de mais avançada tecnologia no sentido de promover uma revolução agrícola em nível mundial. Não, eles pensam sim, fazer sua revolução agrícola e fizeram, mas a nível do seu país, ok? Certo. Não a nível mundial. E B, reduzem consideravelmente o problema da fome, sobretudo nos países com acentuada vocação agrícola. Também não. Então é a letra A. Não eliminam a fome das áreas pobres, uma vez que os maiores aumentos na produção ocorreram nas áreas desenvolvidas, beneficiando uma pequena parcela da população mundial. Olha só, beneficiando uma pequena parcela. Então o problema atualmente não é produção de alimentos, é distribuição. Exatamente. Vamos lá para a próxima questão. Questão número 3. Qual dos slogans abaixo poderia ser utilizado para defender o ponto de vista neomalthusiano? Carlinhos, a gente já botou aqui, o aluno já até riu. Já vi. É muito fácil, foi muito fácil, né? Vamos ler aqui o contexto, vamos lá. Qual dos slogans abaixo poderia ser utilizado para defender o ponto de vista dos neomalthusianos? Controle populacional, nosso passaporte para o desenvolvimento. Quer dizer que eles deveriam controlar os índices de natalidade ou os índices de nascimento, porque esse é o ponto que tanto Malthus e agora os neomalthusianos defendiam, um controle da população. Isso. População abundante, país forte? Não, rapaz, olha só, não necessariamente. Sem reformas sociais, o país se reproduz e não produz. Justiça social, sinônimo de desenvolvimento. Não tem nada a ver. A justiça social é outra coisa, ok? Crescimento gera fraternidade. Não tem nada a ver. Crescimento econômico não tem nada a ver com fraternidade. Fraternidade tem a ver com uma subjetividade relacionado o teu comportamento e a tua empatia pelo outro. É uma outra coisa. Perfeito. Beleza? Vamos lá para a questão número 4. Eles fazem parte de uma corrente que defende teorias marxistas demográficas e considera a própria miséria como responsável pelo acelerado crescimento da população. Por isso, defendem propostas socioeconômicas onde seja possível a elevação do padrão e da qualidade do nível de vida. Esses teóricos são, letra A, os antinatalistas, letra B, os reformistas, letra C, os malthusianos, letra D, os neomalthusianos e letra E, os alarmistas. Claro, o aluno sabe que a gente não falou em alarmistas, em antinatalista, então já cancelou a A e a E, beleza? Então, os reformistas, vamos lá, uma questão de Enem. Tá, e vocês observam essa imagem, tá? As frases esmola, pelo amor de Deus, tem uma família extremamente pobre aqui, né? Podemos dizer assim. E a mulher, né, que está com um bebê no carrinho, está entregando um anticoncepcional, que é uma das medidas que foram criadas para ter um certo controle de natalidade. Isso. Assim como a camisinha, né? E outros métodos também. Observando essa imagem, né? Isso. E só complementando, Carlinhos, a sua interpretação, fica evidente para o aluno a questão da desigualdade social. Sim. De um lado, uma mulher burguesa, de outro, uma pessoa extremamente pobre. Não é isso? Vamos lá. Vamos ver se o aluno conseguiu detectar. O conteúdo da charge acima se alinha a que tipo de teoria demográfica? Letra A, o neomalthusianismo, pois considera a pobreza como fruto da ausência de políticas de distribuição de remédios e democratização da saúde. B, reformistas, pois critica as desigualdades sociais em razão do preconceito das classes mais abastadas. Abastadas, tá, pessoal? Quer dizer, pessoas que têm muito dinheiro, têm mais recursos, beleza? Letra C, malthusianismo, por afirmar que as populações de elevada renda crescem em proporções menores do que as populações de baixa renda. D, reformista, pois apregoa o direito das camadas mais pobres das estratificações sociais de terem acesso a medicamentos anticoncepcionais? Letra E, neomalthusianismo, por defender que as melhorias sociais manifestam-se a partir do controle de crescimento populacional por meio de métodos contraceptivos. Sem mais delongas, é neomalthusianismo. Defende que as melhorias sociais manifestam-se a partir do controle de crescimento
por meio de métodos contraceptivos. Beleza? E vamos lá para a questão 5. Pense no seguinte: a população do planeta Terra levou milhares de anos desde a aurora da humanidade até o início do século XIX para atingir 1 bilhão de pessoas. Então, de forma estarrecedora, precisou apenas de uns 100 anos para duplicar e chegar a 2 bilhões na década de 20. Depois disso, em menos de 50 anos, a população tornou-se a duplicar para 4 bilhões na década de 70. Como a senhora pode imaginar, muito em breve chegaremos aos 8 bilhões. Pense nas implicações. Espécies animais estão entrando em extinção num ritmo aceleradíssimo. A demanda por recursos naturais cada vez mais escassos é astronômica. É cada vez mais difícil encontrar água potável. Vamos lá. A fala da personagem no trecho citado ilustra ponto de vista defendido por uma teoria demográfica. Nomeie essa teoria e explicite o ponto de vista que ela defende. Nomeie também a teoria demográfica que defende o ponto de vista contrário. Beleza? Visto contrário. Então, nesse sentido, sempre falamos para você, nossos queridos alunos, chega aqui, meu diretor, que não existe o certo ou errado. No entanto, não quer dizer que o aluno tem que ter um norte do que a gente está falando. Ele tem que ter a noção dos conceitos e fazer a sua produção textual. Não é isso? Exatamente. Então, vamos lá no quadro ver como é que esse aluno escreveu e vamos ver se ele escreveu algo nesse sentido aqui, Carlinhos. Olha só. Ele teria que citar sobre a teoria neomalthusiana, certo? Onde que ela defende os problemas ambientais e o resultado do crescimento populacional acelerado. E se houver a diminuição, os recursos naturais nunca vão se esgotar. Se não houver... E a oposição a ela, ele teria que citar a teoria reformista ou marxista. Beleza. Galera, era o que tínhamos para o momento, né? Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.